Amém? Efésios capítulo 2. Eu vou ler só o verso 8 e 9, mas nós vamos meditar aqui nesse tema maravilhoso. Quero falar sobre salvação. Vou deixar aqui a hora certa. Durante esse mês, eu quero falar sobre as doutrinas da graça. E hoje, especificamente, falar sobre a salvação pela graça. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pode ser, até aí. Deixa o 10, pode deixar. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita por mãos de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Até aí, tá bom? Curva sua cabeça, vamos ainda conversar com Deus em oração. Pai eterno, Deus bendito, nós continuamos, Senhor, nesta comunhão contigo, nesta sinergia contigo. Que o Senhor esteja agindo em nós, que o teu nome seja sempre santificado o tempo todo, porque através dessa santificação, o Senhor, através dos teus atos de amor, olha para nós com um olhar de misericórdia. E nós sabemos e confiamos, Senhor, neste grande amor. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso, soberano, e que age conforme o seu próprio caráter. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. Em nome de Jesus eu oro para a tua glória. Amém. A igreja do Senhor lá, os primeiros cristãos, eles foram ensinados, eles foram regidos pelo Evangelho. Vocês sabem que Jesus não escreveu nada, não que ele não soubesse escrever, mas ele não escreveu nada sabendo que o próprio Espírito Santo iria fazer isso por ele. Como? Usando pessoas, usando homens, mulheres, que depois de sua morte escreveram cartas. Os apóstolos e os discípulos que escreveram os evangelhos. E também o Espírito Santo de Deus usou os profetas, homens que escreveram todo o Antigo Testamento. Mas o próprio Cristo não escreveu nada. E Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 2, uma palavra que sempre nós estamos falando aqui, no verso 42, ali está no contexto do nascimento praticamente da igreja enquanto comunidade. E depois de algumas ordens de Jesus, em Atos capítulo 1, quando Jesus ele fica aproximadamente 40 dias depois da sua ressurreição, muitas coisas nós não sabemos. Algumas coisas nós sabemos porque foram registradas. Inclusive quando ele caminha com os discípulos lá no caminho para a aldeia de Emaús,
ele já estava ressurreto. E, entre outras coisas, ele aparecia para os seus discípulos, nos lugares onde eles estavam ali fechados, corpo glorificado. E em Atos capítulo 1, ele dá ali algumas ordens. Primeiro, fiquem em Jerusalém. Amados, nós temos que entender o tempo de Deus e as ordens de Deus. Aquele momento específico, era para que eles estivessem, para que eles ficassem em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor já sabia o que iria acontecer. A festa de Pentecostes, que é a festa, uma das principais festas que os judeus tinham naquele período, ela estava para acontecer. E tudo que Deus faz tem um propósito. Pentecostes não significa pular, saltar da cambalhota, como o pastor Márcio falou aqui um dia. Na minha igreja tem aviãozinho. Não significa nada disso. Pentecostes significa festa da colheita. E como Deus é maravilhoso, né? O Senhor dá a ordem: fiquem em Jerusalém. E eles ficaram ali, a igreja, prestem atenção, a igreja ficou ali reunida. No momento certo, o texto de Atos capítulo 2 nos relata que eles estavam ali reunidos naquele lugar, quando o Espírito Santo de Deus... Por que o Espírito Santo de Deus veio? Porque Jesus prometera. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. E é o Espírito Santo de Deus que rege a igreja. É Ele quem auxilia a igreja, é Ele quem consola a igreja. E a igreja é você, a igreja somos nós. Eles foram a igreja. Os nossos primeiros irmãos ali, nascendo ali numa, podemos chamar até de religião, numa religião que estava nascendo, o cristianismo, eles foram abalados pela vinda do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo veio? Porque foi promessa de Jesus e para capacitar a igreja, capacitar os escolhidos de Deus, capacitar as pessoas para quê? Para que elas recebessem bens materiais, para que elas recebessem naquele momento condições de pregar o Evangelho, aviões, ainda que não tinha, mas carros, Lamborghinis, Ferrari, grandes carruagens, falando na linguagem da época. Não, veio capacitá-los na consciência, na sua cognição, no seu coração, no ser de cada irmão que estava ali. E a ação do Espírito Santo naquele momento, ela veio de uma forma sobrenatural, repartidas como línguas de fogo. Aleluia. Mas tenham certeza no coração de vocês, eles não sabiam o que eles estavam falando, mas eles tinham consciência de que eles estavam falando. Talvez eles não soubessem, porque naquele momento, eles não estavam falando línguas estranhas, das quais o apóstolo Paulo explica a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto era um outro contexto. Ali eles falavam línguas estranhas, língua dos anjos. E o apóstolo Paulo explica: olha, gente, o falar em línguas estranhas não é, sabe, não fiquem aí achando que é o suprassumo da espiritualidade. Não é. O bom é que vocês falem em línguas estranhas, mas que vocês possam interpretá-las. Isso é bom. E por quê? Vai edificar quem? O próprio corpo de Cristo. Entendem? O Evangelho é simples, né? O Evangelho é assim, mas as pessoas fazem... porque tem que ter os 9 dons. Teve uma época aí que uma pessoa ficava no meu pé dizendo: pastor, você tem os 9 dons. Pastor não era pastor na época. Rubão, você tem os 9 dons. Eu falei: que 9 dons, meu? Busca os 9 dons. Que 9 dons?
Lá de 1 Coríntios capítulo 12. Mas não são só aqueles dons, meu irmão. São outros dons. E o que a igreja precisa buscar, na verdade, é o fruto do Espírito. Glória a Deus. Porque se você entender e buscar e viver no fruto do Espírito, o Senhor vai te dar os dons. Não precisa você pedir. Basta que a tua vida esteja em santidade, buscando a santificação. Porque o dom é presente. Ainda que você possa pedir presentes, mas pelo que o texto bíblico nos relata, eles não pediram. Eles apenas esperaram. O Senhor falou: olha, o Espírito Santo vai vir, ficar em Jerusalém, eu vou revesti-los. E o Espírito Santo veio, e o que aconteceu? Eles começaram a pregar o Evangelho em outras línguas, naquele momento, diferentemente do contexto da carta de 1 Coríntios, eles começaram a falar línguas estrangeiras. É como se, vamos entender o contexto histórico, naquele momento, aquilo era necessário para que o Evangelho começasse, a partir dali, a crescer. Muitas comunidades, muitas igrejas saíram daquele momento, irmãos. A comunidade de Romanos, por exemplo, a igreja de Romanos. Se você estudar a carta aos Romanos, você vai entender que o apóstolo Paulo não cita nem o nome de ninguém, nenhum fundador. Muito provavelmente aquela comunidade saiu do avivamento que aconteceu lá em Jerusalém, e muitos saíram para as várias partes do mundo, se limitando ali à Europa. Então tudo que Deus faz tem um propósito. Eles falaram línguas estrangeiras, e as pessoas que estavam ali, na sua maioria judeus, na sua maioria judeus, mas judeus que estavam na diáspora, afastados de Jerusalém, de Judá. Mas eles vinham, por quê? Por causa do amor a Deus, por causa da tradição, por causa do respeito à história. É isso que muitos cristãos não têm respeito às tradições, não têm respeito à história, desprezam. O que vale é só hoje, e não é. Deus aponta para a história, nos mostrando: olha, a sociedade ela é composta por aqueles que já morreram também, por aqueles que estão vivos e por aqueles que ainda viverão. Por isso que nós temos que ter esse respeito. E o que aconteceu ali, irmãos, foi algo maravilhoso. O Espírito Santo veio, repartiu, algo sobrenatural aconteceu. Não dá para explicar de uma forma explícita, mas o sobrenatural aconteceu, e eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas entenderam. E foram batizadas quase 3.000 almas naquele dia. Depois do quê? De uma palavra. E o que é que Pedro, o apóstolo Pedro, fez naquele dia? Ele praticamente rememorou a história de Israel. Foi contando: olha, Deus chamou Abraão, e isso aconteceu, isso com Moisés, e Deus preparou agora Jesus Cristo, e foi explicando o plano de salvação. Ali, naquele momento, ele estava explicando que a salvação não era pela lei, não era por causa da lei ou por causa de obras, mas ele estava explicando que a salvação veio porque Deus enviou Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê será salvo. É isso que o apóstolo Pedro falou naquele dia. Algo maravilhoso, que todos ali, eles entenderam. E eles, naquele momento, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer para que nós sejamos salvos? E aí Pedro fala: sejam batizados em nome de Jesus. Amém. Sejam batizados em nome de Jesus. Aleluia. E o que é o batismo? É você dizer no mundo espiritual que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Glória a Deus. Eu costumo contar a minha vida depois do meu nascimento, depois do meu batismo. Quando as pessoas vêm me acusar: oh, alemão, você já fez isso, né? Já, mas eu fui perdoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fui perdoado em nome de Jesus.
Dos teus pecados eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. E nesse mesmo capítulo 2, irmãos, nós temos ali as bases para a igreja. Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: a igreja, os primeiros cristãos, eles viviam como? Em primeiro lugar, no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Por isso que nós, pregadores, vocês, irmãos, que são pregadores também do Evangelho, que são evangelistas, vocês evangelizam o tempo todo com as suas atitudes, com a sua maneira de ser, com as suas palavras. Nós somos todos evangelizadores. Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real em primeiro lugar. O que é sacerdote, irmãos? Não é aquele que faz a ligação das pessoas com Deus, que fazia, que faz ainda, mas no conceito do Antigo Testamento, e nós falamos isso aqui sempre, somente o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Mas hoje não, depois da morte de Jesus, todos nós temos acesso. É por isso que Pedro escreveu que nós somos nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Somos todos evangelizadores. Nós temos que perseverar no quê? Na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a doutrina que Jesus nos ensinou. Mateus 28, Marcos 16, Jesus fala que vocês ensinem aquilo que eu vos ensinei. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando aquilo que eu vos ensinei. Então a igreja tem que ficar na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Em segundo lugar, na igreja, no corpo de Cristo, tem que ter comunhão. O Espírito Santo de Deus, eu estava pedindo a Deus a semana toda: Senhor, o que é que eu vou pregar domingo? O Senhor falou: fala o básico. Amém. Glória a Deus. Amém. Fala o básico. Aleluia. Porque isso precisa crescer no teu coração. Glória a Deus. Isso precisa, como o pastor disse aqui, isso precisa ser regado. O teu espírito precisa regar a tua alma aí, Glória a Deus. com as doutrinas básicas do Evangelho. A comunhão, irmãos. O que é comunhão? O que é comunhão? Eu ter comunhão com você, Vinícius. É isso que Deus quer. Eu ter comunhão com a Elô. Eu ter comunhão com vocês que estão aqui. Glória a Deus. Eu não posso, irmãos, me fechar. Eu não posso me fechar para o relacionamento com as pessoas, principalmente com aqueles que estão aqui na comunhão, na comunidade da fé. A koinonia no grego é ter tudo em comum. Tudo em comum. Terceiro ponto aqui, o que acontece? Eles estavam no partir do pão. Partilhar não é a mesma coisa que dividir. Quando você divide, pode ser que acabe. Mas quando você partilha, quando você compartilha, não acaba mais. Aleluia. Glória a Deus. Não acaba mais, irmãos, é diferente. Quando Jesus, ele não dividiu o que ele tinha ali. Aleluia. Ele partilhou, ele partiu o pão. Glória a Deus. É diferente, irmãos. Por isso que aquele pão, ele sobrou. Aqueles pães, nas duas multiplicações, sobrou. Por quê? Porque ele partilhou. No partir do pão. Oh, Deus maravilhoso. E na principal, nas orações. Como Deus tem falado em oração conosco aqui. Como Deus tem falado. Eles estavam sempre, no verso 47, louvando a Deus. Põe para mim aí. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha como a igreja tem que ser. A igreja tem que ser assim. Nós temos que ser assim.
Nós, a igreja, você que é a igreja, você tem que cair na graça do povo. As pessoas aí fora, elas têm que olharem para você e falar: ali vai um servo de Deus, Glória a Deus. ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, ali tem caráter. Pode vender que ali é homem de Deus, ele paga. Deixa ele conversar com a tua esposa, deixa ele aconselhar, sabe por quê? Porque ele é um homem de Deus, ele não vai se aproveitar da situação. É assim que as pessoas têm que nos ver, caindo na graça do povo a cada dia. E aqui uma parte importante, irmãos, que nós temos que parar um pouquinho. E acrescentava-lhes o Senhor os que iam ser salvos, ou sendo salvos. Quem é que acrescentava? O Senhor. Agora eu faço uma pergunta à igreja: eles deixaram de evangelizar? Não, porque nós não sabemos. Só Deus sabe quem são os salvos. Nós não sabemos. Por isso que o Espírito Santo levava Filipe de um lado, levava outros diáconos e evangelistas para o outro lado pregando a palavra, levava Pedro e João curando, levando a mensagem. Por quê? Mas quem acrescenta? É Deus. É o texto que está me relatando aqui, ó. Deus é que acrescenta, e Deus é quem tira. Deus, ele deixa crescer o joio junto com o trigo, e na hora certa, na hora da colheita, ele vai fazer a separação. Ele vai fazer a separação. Queridos, e o tempo da salvação? Como acontece isso? O que é salvação? Para aqueles que não veem sentido na vida, essa palavra salvação não tem sentido, porque morreu, acabou. Mas para aqueles a quem o Espírito Santo se revela coisas grandes, firmes, a salvação tem todo sentido. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o tempo da salvação? Aí você vai no capítulo 1, no verso 3, 4 e 5. Qual é o tempo da salvação? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Que tempo que está esse verbo? Ano passado. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Que Ele nos abençoou. Ele já nos abençoou. Está no passado. E eu fui lá no grego, no texto grego, está desse mesmo jeito. Almeida e atualizado. Eu estou lendo aqui na King James. Uma bênção, irmãos. Bíblia de Jerusalém. E o próprio texto grego está no passado. Que nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos materiais? Não. Espirituais. Na onde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Em Cristo. Verso 4. Porquanto Deus, novamente, nos escolheu. Verso 4 assim. Aqui está elegeu. Mesma coisa. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E o livro do Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu antes para sermos santos, separados. Nós estamos num processo de santificação. Aqueles que estão entendendo o Evangelho, aqueles que estão vivendo no Evangelho, deixando o Evangelho ser pleno, aqueles, eu estou falando para esses,
nós estamos sendo santificados. Por isso que a palavra do Senhor nos chama de santos. Santos e irrepreensíveis. Ou seja, aquele que não é repreendido. Por quê? Porque está buscando essa santificação diante dele, do Senhor, em amor. E no verso 5: e em seu amor, olha aqui, irmãos, no passado, predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O Senhor nos escolheu, nos predestinou e nos abençoou antes da fundação do mundo. O plano de salvação, ele foi arquitetado, armado, criado antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo. E ele fala aqui em adoção, porque Jesus é o Filho unigênito, ele é o primogênito da criação, e nós fomos adotados, somos irmãos, co-irmãos do Senhor, ainda que Ele seja Deus. Esse é o tempo da salvação. O Senhor já nos abençoou, irmãos. Já nos abençoou, já nos predestinou, já nos salvou. Agora a natureza e o lugar da necessidade da salvação. O problema, sabe qual é o problema básico do homem? É o pecado. O pecado, irmãos, que faz essa separação, essa alimentação espiritual que nós precisamos todos os dias. Outro dia eu li uma comparação a respeito, acho que foi até o pastor Rafael que colocou em algum dos grupos. O autor ali fez uma comparação, e resumindo ele disse assim: olha, eu não me lembro, resumindo com as minhas palavras, eu não me lembro de todos os pratos de comida que eu já comi na minha vida. Eu não me lembro. Ninguém se lembra. Às vezes nós não nos lembramos do que comemos ontem. Mas olha como é que funciona o mundo espiritual. Você pode talvez não se lembrar de muitas palavras que foram pregadas aqui, mas pode ter uma certeza: se você creu, ela te alimentou. Glória a Deus. Se você creu, ela está te sustentando espiritualmente falando. É assim que acontece no mundo espiritual. Talvez você não se lembra, você lê um texto bíblico, e muitas coisas você não vai se lembrar. Muitas coisas que são faladas aqui você não vai se lembrar, mas pode saber. Fica sabendo que elas estão te alimentando, que a palavra está te alimentando, que no momento certo o Espírito vai te trazer, o Espírito de Deus vai te trazer à memória aquilo que vai te dar esperança. O problema básico do homem é essa separação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo: nós estávamos todos mortos, separados do amor de Deus, mas por causa do amor, por causa do plano, o Senhor preparou para que nós nos achegássemos a Ele. Eu não quero aqui entrar em detalhes, irmãos, mas o homem por si só, ele não tem condições de salvar-se. O homem não tem condições de se achegar a Deus. É Deus quem faz isso. Glória a Deus. Como nós falamos aqui, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos abençoou. O homem, nós não temos condições de chegar até Deus se Ele não permitir isso. São coisas que a teologia ela expõe a palavra, mas muitas coisas nós não conseguimos explicar. A teologia não explica, só Deus pode te explicar isso. Só Deus. Mas a palavra do Senhor diz que é o Senhor quem nos escolheu. Aleluia. Jesus disse isso: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós.
E o próprio Cristo disse que ninguém vem até Ele se o Pai... Ninguém vai até Cristo se o Pai não o levar. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Os mistérios do Senhor. Os mistérios do Senhor. Então o homem não tem condições de salvar-se. Não tem. Ninguém vai chegar naquele dia, no dia do juízo, diante do Senhor e dizer: eu estou aqui pelos meus próprios méritos. Ninguém. Eu estou aqui, Senhor, porque eu mereço. Ninguém. É graça. É graça. Qual é o meio da salvação? No catolicismo tradicional, irmãos, eles entendem que a graça, a salvação, ela é transmitida quando a hóstia, o pão, ele é ingerido pela pessoa. Ali é um meio de graça. Mas a palavra do Senhor diz que a salvação ela é pela fé. Ela é pela fé. Outros entendem que a salvação é como se fosse um ato moral. Por exemplo, movimentos sociais, o evangelho social, teologia da libertação. O que esses teóricos pensam? Que a pessoa é salva quando ela é liberta da opressão. No caso da teologia da libertação, da opressão dos mais ricos, da opressão daqueles que são dominadores. Muitos estão entrando por esse caminho, que o evangelho ele é libertador nesse sentido, só no sentido moral, quando a palavra do Senhor nos mostra o contrário. O contrário é individual a tua salvação. Ainda que nós, irmãos, façamos parte do corpo, mas Deus nos trata no individual. Eu não quero negar aqui as coisas que aconteceram, escravidão, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas morreram, a industrialização, esses problemas que a história nos mostra. Eu não vou negar tudo isso, mas eu sempre falo para vocês aqui que Deus, Ele ouve o clamor do pobre. Deus, Ele ouve o clamor do necessitado. E Ele faz o quê? Ele usa os seus filhos, pessoas. Pensem em vocês hoje. Quantas vezes o Senhor tocou no teu coração, no meu coração. Olha, estenda a mão para aquele ali. Vejam como que Deus age. Agora, quando você cai nessa linha de revolta, quando você cai nessa linha de se revoltar contra os princípios da Bíblia, da palavra do Senhor, você está confrontando o que a palavra do Senhor nos diz. Porque quando Jesus veio, Ele não trouxe revolução por armas. Ele não arrebanhou ali um grupo de pessoas e disse: olha, eu tenho todo o poder, e nós vamos destruir esse império romano, esse império opressor. Não. O que Jesus fez? Que liberdade que Ele trouxe? A liberdade pessoal. Ele, através da palavra, Ele fez com que as pessoas entendessem que a partir de agora, a partir dele, todos poderiam entrar na presença de Deus e clamar por justiça, e clamar por libertação. A partir de Jesus, todos podem clamar a Deus por sua cura, todos podem entender o Evangelho e, por causa do amor de Deus, do dom da graça, serem salvos.
É isso que a palavra do Senhor me diz. E aqui, irmãos, não é que o cristão, você não tem que praticar boas obras. Automaticamente, porque você é salvo, você as pratica. Porque o Espírito de Deus te constrange a fazer isso. Você não necessita de nenhum grupo. Nós não necessitamos de fazer parte de um partido político, de uma ONG, não. É o Espírito Santo de Deus que move a tua vida. E aqueles que estão olhando para essa mesma direção, as pessoas que estão entendendo o Evangelho, elas vão abraçar essa causa e nós vamos fazer a obra de Deus. Por quê? Porque nós já fomos salvos. Eu quero ler aqui rapidamente. Eu vou ler na linguagem de hoje, irmãos. Ezequiel, capítulo 18. Eu vou ler na linguagem de hoje, porque eu achei muito lúcida. O Senhor me disse o seguinte, Ezequiel capítulo 18: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar, essa morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom e correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras da menstruação. Não engana, nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe é dado como garantia de empréstimo. Dá comida, olha só, no individual. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Mateus 25 diz o quê? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me deste roupas. Quando empresta, não cobra juros altos. Recusa-se a fazer o mal, e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece os meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor. Imaginem também esse homem que tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai aos templos pagãos e adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Pergunta o Senhor. Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora imaginem que, por sua vez, esse filho tenha um filho, e esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos, não seduz mulheres casadas, e não explora e nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece os meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do seu pai. É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros, por isso morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês me perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta:
é porque o Filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O Filho não sofrerá por causa dos pecados do Pai, nem o Pai por causa dos pecados do Filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, vejam bem, irmãos, se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta ao Senhor. Não, eu gostaria de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto, olha aqui, irmãos, que prestem atenção, se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não, nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem: o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que está errado. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então morre. Ele morre por causa do mal que praticou. E quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem: o que o Senhor faz está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor, estou dizendo a vocês que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês um coração novo e uma mente nova, israelitas, porque vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Amém. Paulo, irmãos, escreveu que a salvação é pela fé. E o texto que nós abrimos diz isso. A salvação é pela fé. Porquanto pela graça sois salvos. Guarda isso no teu coração. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É um presente, é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Salvo pela fé. Eu quero concluir essa mensagem de hoje falando sobre um homem que pela fé ganhou a sua salvação. Lucas capítulo 23, a partir do 29. Aliás, a partir do 39. Vou ler o 38. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: Este é o Rei dos Judeus. Esta placa, irmãos, ela estava escrita em grego, em latim, em hebraico. As línguas que o mundo falava. Muitas pessoas estavam em Jerusalém, conheciam essas línguas. Jesus morreu pelos seus escolhidos. Seus escolhidos estavam ali. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: Não és tu o Messias?
salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo executados com justiça, pois recebemos a pena que nos nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. E então, eu acrescento aqui, irmãos, dirigindo-se a Jesus, pela fé, rogou-lhe: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. E Jesus, olhando para ele, disse assim: com toda certeza, eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Salvação pela fé. Não tinha obra nenhuma aqui para apresentar a Jesus. É pela fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja.